Nós temos problemas, muitos problemas. Alguém, por gentileza, chame a doutora Maria Edith Gray. O SUS está morrendo. O SUS está na UTI. Alô, alô, guerreira. Alô, alô, guerreiro. Seja muito bem-vindo ao Agora de Cert. Eu sou o professor Lúcio Brandão, o seu professor de geografia particular, certo? No assunto de hoje, do nosso vídeo, a gente vai falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde em crise. Queria, antes de a gente começar a abordar o tema, te explicar uma coisa. Logo depois, quando eu acabar de explicar a minha parte da geografia, a professora Sabrina vai vir arrematando a bola e tocando em frente ao gol para você fazer aquele golaço de letra, aquele gol número 1000 para você. Então fica ligado, tá? Que já já você vai falar com ela, vai ter o vídeo dela. Show de bola? Maravilha! Para isso, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque olha, tem um segredo muito bom para você. Os concursos estão vindo, as provas de vestibular estão chegando e o Agora de Cert tem acertado vários temas. Então, não ficaria fora dessa se fosse você. Certão? Beleza? Já curtiu, já deu o like, voltou aqui para a tela principal. Olhos nos olhos, me diz então quem é. Vamos lá ao SUS. Rapaz, vamos debater esse tema, o Sistema Único de Saúde. Quando que ele é efetivamente criado? Bom, a Constituição de 1988 ela vai dizer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E é assim que vai ser criado o Sistema Único de Saúde. Então se liga só, antes de 1988, o atendimento médico público era só destinado a quem estava ligado ao INSS, a quem tinha trabalho fixo, carteira assinada. A partir do momento que a saúde tem que ser para todos, fornecida pelo Estado, isso significa dizer que o Sistema Único de Saúde foi criado, dando acesso a todas as pessoas nos diversos tipos de tratamento de saúde. Belezinha? Show de bola, então já sabemos aonde foi criado. E aí, a gente pode perceber nessa matéria aqui, que é da ONU brasileira, que ela diz que o Sistema Único de Saúde é referência internacional, diz o Banco Mundial. Nessa data, 2013, comemorava-se os 20 anos de existência do Sistema Único de Saúde e foi lançado um livro onde o SUS é apontado como uma referência mundial, principalmente pela questão de atender a todas as pessoas de forma igualitária e com os vários serviços oferecidos pelo sistema. Bacana? Muito legal. Os principais programas do SUS, vamos falar sobre eles? Vamos lá. Olha só, nós temos o programa de saúde da família, que ele está entre os 10 melhores do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Beleza? Olha só, hein? Para você ver. O segundo programa é o Programa Nacional de Imunização, que oferece acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Você com certeza já passou por isso. Você tem a campanha de vacinação, tem aquela da gotinha, tem aquela da injeção e várias vezes ao longo do ano tem as campanhas de vacinação. As crianças recebem aquela carteira de vacinação para ter o controle das vacinas. Na maior parte do Brasil, esse sistema de imunização funciona muito bem, né? Levando a imunização e erradicando várias doenças que já existiram no Brasil, que hoje em dia não existem mais graças a esse programa. Temos o Programa de Controle ao HIV e à AIDS, que nos últimos 21 anos fez com que a mortalidade por HIV caísse 46%. Né? O Brasil ele foi pioneiro nesse sistema de tratamento, não só da prevenção ao HIV, mas também ao tratamento, fornecendo o coquetel de forma gratuita e todo o tratamento de forma gratuita para os portadores de HIV. Sensacional, uma boa iniciativa. E temos também os transplantes, que é o maior sistema público de transplantes do mundo. O diferencial do sistema de transplantes no Brasil é a fila única. Então você tem uma fila única, independente da pessoa, se ela tiver as características necessárias
para aquele tipo de órgão, ela vai receber diretamente se ela estiver na fila, se ela for a primeira da fila. Criar uma fila única dá oportunidade para todo mundo ser atendido de forma igualitária. Isso é fantástico, isso é sensacional e é o maior programa de transplante do mundo. Mas como vocês sabem, nem tudo são flores, né? O sistema é muito bom, mas não tem só coisas boas. Então, vamos ver. E os problemas? Que problemas são esses? Quais problemas ele tem? Vamos ver? Então, um sistema inchado, um sistema sobrecarregado, principalmente porque as pequenas cidades elas não têm muitas das assistências necessárias, fazendo com que essas pessoas elas tenham que migrar até os grandes centros urbanos para ter acesso a esses atendimentos, fazendo com que os hospitais e os centros médicos dos grandes centros fiquem muito inchados, tá certo? Segundo, gargalos no atendimento. Ora, a pessoa chega para a emergência, chega no ambulatório para ser atendida, o médico avalia que ela precisa fazer um outro tratamento, que ela precisa fazer um determinado tipo de exame. Só que esse exame, esse tratamento, tem uma fila de meses para poder ter atendimento. Com isso, a pessoa ela fica parada no primeiro estágio, no ambulatório, na emergência, durante muito tempo, até conseguir acesso a essa assistência, a esse atendimento. Então, o primeiro estágio ele fica superlotado, porque tem as pessoas que estão esperando passar para o segundo estágio e, além disso, as novas pessoas chegando na emergência, no ambulatório, o que faz com que esse gargalo também atrapalhe o atendimento e a qualidade desse atendimento. Gestão deficiente. É importante a gente salientar que não necessariamente um bom médico ele vai ser um bom gestor. Cada um na sua praia, eles precisam se ligar, né? O gestor precisa saber a necessidade do médico e o médico, o que o gestor pode fazer por ele para poder melhorar esse sistema. Mas, em geral, a gente vai encontrar uma gestão muito deficitária, de pouca qualidade, uma gestão burocrática demais e que vai aumentar esse tempo de espera, vai aumentar esses problemas, tá? Má gestão de investimentos. Então, você tem o investimento é feito, o recurso ele chega, só que ele é mal gerido. Como, por exemplo, você já não ouviu falar em alguma matéria de jornal de medicamentos que estragaram em um galpão? Medicamentos fechados na caixa que estragaram por falta de validade, por passar da validade. Equipamentos de ressonância que foram comprados, chegaram até o hospital e depois de 4, 5 anos não foram montados, né? Chegando até a estragar depois desse período. Alas de hospital que foram construídas novinhas e que nunca foram utilizadas. Tudo isso é um problema de má gestão do investimento. Você tem pouco para investir, quando você investe, você ainda investe mal. E os investimentos insuficientes também, porque além de você gerir mal o que você tem pouco desse investimento, que deveria ser cada vez maior e não cada vez menor, como a gente pode observar nessa matéria do UOL Notícias, que fala da PEC do teto é aprovada em votação final e congela gastos por 20 anos. Para e pensa comigo. Se eu te prometer que daqui a 20 anos você vai receber a mesma coisa, exatamente o mesmo salário que você recebe hoje em 2018, todo ano as coisas aumentam de preço, todo o ano sofrem reajuste. Será que você vai conseguir, em 2038, comprar as mesmas coisas que você compra com seu salário hoje? Claro que não. Da mesma forma, o gasto público, o teto de gasto público com saúde e educação, ele foi congelado pelos próximos 20 anos. Então, se você acha que esses serviços hoje eles não são de qualidade, imagina daqui a 10, daqui a 20 anos, como é que eles vão estar. Então, esse investimento vai ficar cada vez menor, tá? E, ficando cada vez menor, será que corre o risco do SUS acabar? Porque a gente vai ouvir muito esse discurso. Como o serviço às vezes não é de alta qualidade, a gente acha que então o SUS tem que acabar, tem que se tornar tudo privado ou deixar simplesmente de existir. Se o SUS acabar, o que acontece? O fim do SUS faz com que mais de 1,4 bilhões de consultas e 11,5 milhões de internações deixem de acontecer. Esses são dados de 2014. Então, todos esses atendimentos não vão acontecer, tá? Além disso, os programas de saúde, que a gente falou logo lá no início,
todos eles deixam de ser executados. Programas reconhecidos mundialmente vão deixar de ser executados. Monopólio dos planos de saúde. Claro, se você não tem mais uma saúde pública, o único acesso que você vai ter à saúde é através de pagamento. Que você vai ter os planos mais caros e os planos mais baratos. Mas pensa comigo, por mais que esse plano custe R$50, tá? Por pessoa, uma pessoa que ganha R$900 por mês, que é mais ou menos em torno do que roda o salário mínimo atualmente, ela não vai conseguir pagar esse plano de saúde para uma família de 4 pessoas, tendo todas as outras contas para cumprir, para pagar, né? Então, por mais barato que esse atendimento possa ser, existem pessoas que não vão conseguir pagar. Pessoas que no interior vivem com muito menos do que um salário mínimo. Como é que essas pessoas vão ter acesso a algum tipo de saúde se o SUS acabar? Diminuição de investimentos públicos em pesquisa de saúde. Bom, como a gente sabe, grandes órgãos de pesquisa, como por exemplo a Fiocruz, fazem parte do sistema SUS e recebem investimento para a produção de vacinas, produção de pesquisas que podem melhorar a qualidade de vida e a saúde do brasileiro. Se por um acaso o SUS deixa de existir, esses centros também de pesquisa param de produzir essas pesquisas por falta de investimento. Como a gente sabe, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem cada vez menos espaço para investimento nessas áreas. E aí o que acontece, professor? Então quer dizer que vai acabar a pesquisa? Claro que não. Essa pesquisa vai ficar 100% na mão dos laboratórios e das pesquisas privadas. E isso vai custar caro para todos nós. Abandono da população mais pobre. Ora, depois a professora Sabrina vai falar melhor sobre esse assunto. Mas, se eu não tenho condições de pagar por um atendimento, por mais barato que ele seja, eu vou ficar completamente abandonado. Sem nenhum atendimento à vacina, sem nenhum atendimento preventivo, sem nenhum atendimento a ginecologista, sem nenhum atendimento a pediatra. Que tipo de pessoas vão ficar sem atendimento primordialmente? Os mais pobres. Um abandono completo dessas pessoas com a falta do SUS. Bom, esses são alguns dos itens que nós temos. Então, para concluir essa ideia, nós temos um sistema que é referência mundial, que tem programas reconhecidos pela sua qualidade. Em compensação, esse programa ele tem problemas. Ele sofre com grandes problemas. Problemas desses que podem ser por todos aqueles itens que a gente elencou e que muitos deles não são problemas impossíveis de serem resolvidos. Mas será que o SUS passa por uma crise por um acaso ou será que existe um projeto para que o sistema pare de funcionar, para que o sistema fique cada vez com menos investimento e cada vez mais problemas? Vamos pensar nisso? Talvez isso seja uma boa forma de você argumentar sobre esse assunto. Mas, para falar de argumentação, eu tenho que lembrar você que é nos pequenos frascos que vêm os grandes perfumes. Então agora eu vou passar para a perfumada professora Sabrina Oliveira arrematar esse assunto com você. Segura aí, Sabrina! Fala, queridinho, tudo na paz? Olha quem chegou para te ajudar a escrever sobre a crise do SUS. Muito mais melhor de bom do que aquela cara feia de Lúcio, não é verdade? Muito mais feliz, muito mais serelepe, muito mais pimpão. Então vamos lá, o tema é esse aí, SUS em crise. Para começar a brincadeira de um jeitinho gostoso, de um jeitinho envolvente, a gente vai levantar ideias. Vamos começar pelo mais óbvio. Primeiro, o SUS é referência internacional em saúde. A gente, que vive aqui, que depende dele, está acostumado a dizer que é um sistema ruim, que é um sistema que não funciona, mas a gente não leva em consideração um aspecto que é muito importante. O Sistema Único de Saúde, ele não faz diferenciação de pessoas. Então, ele atende todos aqueles que precisam de atendimento, independente de suas classes sociais. O que isso quer dizer? Mesmo que uma pessoa tenha um plano de saúde, se ela precisar de algum serviço que é exclusivo do SUS, ela vai ter esse atendimento da mesma forma
que é aquele que não pode pagar um plano de saúde. E isso é ótimo, isso é bacana. E é exatamente, entre outras coisas, o que faz o SUS ser, para a comunidade internacional, uma referência em saúde. Além disso, o SUS ele oferece alguns programas que são exclusivos ou que são predominantemente oferecidos por ele, como, por exemplo, sistema de imunização, sistema de tratamento e de prevenção do HIV, transplante de órgãos, saúde da família, farmácia popular, os núcleos de tratamento psiquiátricos, que atendem grande parte da população e programas dos quais a população precisa, necessita. Então a gente pensa logo no segundo ponto, que diz o seguinte: alguns programas eles são exclusivamente oferecidos pelo SUS. E se não são exclusivamente oferecidos, pelo menos são predominantemente oferecidos pelo SUS. Então isso é muito importante. Por fim, a gente tem que ter em mente uma questão que é muito importante, principalmente quando a gente fala de uma questão democrática. O SUS atende as camadas mais pobres da população. Então eu já sei, se eu sucatear, se eu privatizar, se eu terminar com essa rede, eu vou relegar ao abandono grande parte da sociedade brasileira. E esse é um problema de saúde pública. Não dá para pensar sobre isso só na lógica capitalista. Eu preciso analisar a questão sobre o ponto de vista humanitário, certo? E aí, vamos ver como é que ficaria a apresentação desse meu tema e o meu ponto de vista. Dá uma olhadinha aí para a tela comigo. Ruim com ele, pior sem ele. Esse ditado popular é um dos melhores para nos referirmos ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Se por um lado esse sistema tem sérios problemas, por outro, é nele que encontramos programas essenciais como de imunização, de prevenção e tratamento de HIV e o transplante de órgãos. Nesse sentido, é preciso perceber que o SUS é um importante instrumento democrático que deve ser mantido. Então perceba que, nessa contextualização, eu coloquei algumas informações que nós apresentamos antes e trouxe uma tese que é uma tese forte, que é uma tese polêmica, que vai associar a manutenção do SUS à democracia. Eu vou precisar provar isso. Eu vou precisar provar a relação entre SUS e democracia e por que é importante que ele seja mantido. Mas seria interessante que, antes de eu mostrar por que é um instrumento democrático, por que precisa ser mantido, eu mostrasse as causas que levaram ao sucateamento desse sistema. E tá lá. As causas são essas daí. Você, inclusive, pode dizer na sua redação que a equação da crise do SUS, ela vem da soma de 3 fatores, que são a sobrecarga do sistema, o sistema é bom, o sistema é eficiente. No entanto, eu tenho muita gente que acessa esse sistema. E aí, obviamente, você pode fazer um trabalho maravilhoso. Se você está preparado para atender 40 pessoas e chegam o dobro, você não vai conseguir fazer o seu trabalho de forma tão boa assim, tão bacana. É o que acontece primeiramente no SUS. Além disso, eu tenho uma gestão deficiente de recursos. Essa gestão deficiente, ela vem, é claro, por inexperiência, mas ela também está muito associada à corrupção. Há muitos desvios de verba na saúde, o que é um problema gigantesco, porque toda vez que eu interfiro na verba da saúde, eu estou colocando a minha sociedade em risco de morte. Eu estou facilitando o aparecimento de casos de saúde pública. E isso vai gerar um transtorno a níveis inimagináveis. A terceira causa são os investimentos ineficientes. Então, eu, além de ter pouco dinheiro entrando, o dinheiro que entra não é bem gerido. Somo esses 3 fatores, essas 3 parcelas na minha equaçãozinha e o resultado não poderia ser diferente. Crise e sucateamento. Mas o que você tem que ter em mente é que essa crise e esse sucateamento talvez não sejam aleatórios. A gente tem que estar sempre atento
a como as coisas acontecem na nossa sociedade. E quem pode dizer de livre consciência que essa equação não seja de fato uma equação pensada para funcionar dessa maneira? Então já cabe aí o questionamento. Falei de causas, vou pensar agora em consequências. Privatizo o SUS. Acabo com o fator de gratuidade do SUS. O que acontece? Primeiro, esses programas exclusivos ou majoritariamente oferecidos pelo SUS acabam. E aí a população que precisa deles fica sem tratamento. Monopólio dos planos de saúde. Se eu não tenho saúde pública, os planos de saúde podem seguir a lógica de mercado. Quem tem dinheiro paga pela saúde. Quem não tem dinheiro fica doente, adoece e morre. E ok, né? Só que não é tão ok assim. Então, por mais que a lógica talvez seja oferecer planos de saúde um pouco mais baratos, se essa população tem renda mínima, está abaixo da linha da miséria, eles não vão conseguir pagar plano algum. Ele pode custar 5, 10, 15 reais, que entre pagar um plano de saúde e encher a barriga, a segunda opção vai ser sempre a escolhida, certo? E por fim, né, trabalhando a ideia que é mais importante, que está relacionada à democracia, se eu privatizo o SUS, eu estou violando um direito constitucional. A nossa Constituição, ela prevê que todos nós tenhamos acesso à saúde de maneira igualitária. E aí, se eu privatizo, o pobre não pode pagar. Se o pobre não pode pagar, ele está abandonado às doenças. O que se aproximaria de uma teoria neomalthusiana. Se você bem se lembra, Malthus, à sua época, tratava as guerras, as epidemias, as doenças de uma forma geral como um regulador populacional. Ele considerava isso um fator positivo. A população crescia muito, eu precisava diminuir a população para que todo mundo tivesse o que comer, para que o campo produzisse o suficiente para todo mundo. Então as guerras, as doenças trabalhariam para isso. Numa ideia neomalthusiana, processos como esse de privatizar um sistema público de saúde também seriam reguladores populacionais, mas não tem como ninguém, em sã consciência, ver algo positivo nisso. Até porque a gente vai entrar num campo ainda mais complexo. Se eu faço essa espécie de saneamento da população pobre, eu vou ter ainda um outro projeto linkado, que é um projeto de eugenia, já que a gente sabe que a população negra é majoritariamente a população pobre do país. Então, numa ideia neomalthusiana, eu mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Muito complicado, muito grave e que pode ser tema para um vídeo novo aí, melhor debatido, melhor explicadinho. E eu ainda tenho como consequência os menores investimentos em pesquisa. Hoje o SUS é responsável por grande parte das pesquisas relacionadas à saúde. É ele que investe em pesquisas. Então, se não vai ter mais SUS, não vão ter mais pesquisas e aí a gente vai deixar de descobrir vacinas, curas, certo? Como é que eu resolvo? Porque os problemas a gente conhece, mas como resolver? O que seria interessante nessa estrutura? Você tem a contextualização e a tese prontas. Primeiro parágrafo de desenvolvimento trabalharia aquela equação da crise. E no segundo e no terceiro parágrafos de desenvolvimento, você apresentaria as consequências do sucateamento, da privatização, do fim do SUS. Lá na conclusão, então, você traria propostas para evitar esse fim. Primeira delas, estabelecimento de uma porcentagem fixa do PIB revertido à saúde. Hoje essa porcentagem já existe, mas ela não é regulada, ela não é fixa. Então seria interessante que nós fixássemos um valor X destinado à saúde. Recrudescimento de penas quando os casos de corrupção envolverem saúde pública.
convênio entre as instituições de ensino técnico e ensino superior para que haja uma parceria. O cara que está estudando a área de medicina, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, já teria ali um estágio, um emprego garantido na rede pública, né? Algum tipo de parceria. Facilitação da capacitação, né? A gente sabe que essa é uma área muito delicada e que demanda muitos estudos, então eu faria parcerias com as instituições públicas e privadas para que esse cara possa continuar estudando, possa se aprofundar, possa se aprimorar, correto? E por fim, um exemplo que tem funcionado muito bem em algumas regiões, que é a integração entre as especialidades médicas. Às vezes, uma pequena prefeitura, ela não dá conta de ter um posto de saúde ou um hospital no qual haja todas as especialidades. Então, a pequena prefeitura, ela pode se especializar, por exemplo, em cardiologia e num raio de 20, 30 quilômetros, outras cidades, outras prefeituras vão criar postos de atendimento especializados em outras áreas. E aí toda a população daquela região, numa distância relativamente curta, terá acesso à saúde. Certinho? Então é isso. Se você gostou da nossa aula, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal, para de perder tempo, tô de olho em você. Ativa as notificações para não perder os nossos vídeos. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão para dar, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler com toda atenção, tá bom? Até a próxima!